Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário e vamos manter hoje aqui o tema da educação, falar da educação de forma ampla, certo? O que é educação, do que se trata, certo? Não vamos falar de uma matéria como gramática, de que nós tanto falamos aqui, ou retórica, lógica, dialética, aritmética, certo? Vamos falar da educação como um todo, certo? Como já fizemos na última aula, no último vídeo, e não deixe de ser uma aula também, esses vídeos que fazemos aqui. E hoje nós vamos falar das primícias, dos primórdios da educação. Em que sentido é possível falar dos começos da educação, certo? Nós temos um documento que ateste aqui começou a educação entre os homens, ou pelo menos entre certo povo. E, bem, claro que nós não temos isso, certo? Quanto mais se recua na história, vocês sabem, não é, que, bem, os registros vão desaparecendo até que restam apenas alguns pedaços de vasos de cerâmica e coisas assim, né? Armas, coisas que a arqueologia descobre, certo? E a partir dessas coisas se pode fazer algumas inferências, mas sempre ficando no terreno duvidoso, né? O que nós temos de melhor para saber como eram, né, as atividades humanas no passado mais remoto, que nós podemos alcançar? Bom, o que nós temos de melhor, é claro, são documentos, são escritos, coisas escritas, sejam relatórios governamentais, sejam escritos pessoais, certo? Em relação à educação, nós podemos talvez esperar alguns escritos de uma escola, né? Se encontram tabuletas, certas, escritas, aquelas tabuletas de cera que se escreviam, né? Se encontram algumas coisas assim, papiros, várias documentações, sim. Até certo ponto nós conseguimos ainda ter esses registros. Isso é muito bom para nós montarmos um quebra-cabeça sobre a educação antiga. E claro, existem obras de pedagogos, de filósofos, principalmente pedagogos, filósofos e até retores, como Cícero, certo? Oradores que ensinavam, que tinham uma escola ou que eram teóricos do seu métier, do seu tema de estudos, certo? Então nós temos tudo isso, claro, e aí nós conseguimos criar uma imagem boa ou relativamente boa disso, certo? Mas em relação aqui ao Ocidente, ao nosso Ocidente, vamos chamar assim, essa coisa bem ampla que é o Ocidente e um tanto vaga em certos quesitos, não é? O que nós podemos dizer? Quais são os documentos mais antigos, certo? E bom, se nós tomarmos a Grécia Antiga, a civilização grega da Antiguidade, antes de Cristo, é claro, certo? É deles que nós temos mais documentos, certo? Eles eram a civilização, digamos, mais avançada daquelas épocas cá, para essas bandas do Ocidente, eu estou falando, certo? Então é deles e é neles que nós devemos procurar esses registros mais antigos. E nesse sentido, qual é o registro mais antigo? Bem, depois desta introdução, é claro, né, talvez vocês possam imaginar, talvez vocês já saibam, mas é Homero, certo? O grande épico grego, talvez assim, a obra literária, né, mais antiga que nós temos aqui no Ocidente, certo? E nesse sentido também um registro histórico, um documento de registro histórico
é a Ilíada de Homero, certo? E nós temos, sim, nessa obra, indicações muito preciosas sobre a educação antiga, conquanto, assim, sumárias, né? Não é nada, não é um tratado, Homero não faz um tratado, não traz na Ilíada um tratado de pedagogia ou de educação, como é óbvio, mas existem indícios muito interessantes, tá? Indícios que os próprios gregos antigos, já da época de Platão, por exemplo, Platão falava isso, né? Eram interpretados esses registros da Ilíada que nós vamos ler aqui como, sim, as origens da educação grega. Então, os próprios gregos da antiguidade, né, do período clássico, certo, já consideravam Homero e essas passagens aqui da Ilíada como a fonte originária da educação grega, né? Aquele documento mais antigo que eles mesmos podiam apelar para saber o que é, né? Qual é a tradição, qual é a nossa tradição. Se um Platão, um Aristóteles, um Isócrates, um Protágoras, um Górgias, que seja, fossem pensar qual é a minha tradição que eu estou inserido. Bom, é a tradição homérica, digamos assim. E Homero, então, era considerado já pelos antigos o grande educador dos gregos, no sentido muito amplo. Educador, e educação aí queria dizer educação tanto intelectual, no sentido de que quem era educado intelectualmente conhecia Homero, mas também educação moral, certo? Os personagens de Homero, ou dos personagens de Homero, se deveria extrair uma certa moral, que era o quê? Um certo código de condutas, um certo valor maior a que as pessoas, os gregos antigos, deveriam ambicionar. E esse valor era a arete, certo? Era assim que era chamado aquilo que nós traduzimos hoje em dia como virtude, certo? É o conceito mais aproximado que nós temos aqui. Não é bem a virtude que, por exemplo, nós como cristãos entendemos, não é bem a mesma coisa. Não difere totalmente, mas não é bem a mesma coisa. Mas é o conceito mais aproximado que nós temos, certo? Conceito de excelência de um homem, certo? Arete é a excelência do homem enquanto homem, certo? Que é um homem? Bom, aí tinha uma visão sobre o homem, uma antropologia, vamos dizer assim, embora não existisse o termo. E a partir dessa visão do homem existia uma excelência a que o homem deveria buscar, que era, bom, isto aqui é o melhor que o homem pode fazer da sua vida, certo? E tudo isso estava onde? Como eu frisei, no Homero, certo? Então ali o ideal de Arete, o ideal de ser um homem corajoso na guerra, certo? Que se predispunha a morrer até lutando e ganhar honra na morte, sim, né? Não era indecoroso, não era imoral morrer no combate, na guerra, era glorioso, na verdade, certo? Contanto que a pessoa não fugisse, não estivesse fugindo, né? Não tivesse sido morto em meio a uma fuga, vamos dizer assim, né? Mas morresse lutando, pelejando, sim, né? Essa seria atribuída a ela a glória, a essa pessoa, esse combatente, a esse homem, certo? E aí nós temos que falar de homem, inclusive sexo masculino, tá, pessoal? Então temos que nos despojarmos um pouco nossa visão mais igualitária dos sexos hoje em dia, porque realmente essa grande virtude da arete era própria do homem. Claro, existia uma arete feminina, mas era completamente diversa e, sim, considerada inferior, certo? Temos que nos despir dessa visão moderna para entendermos do que nós estamos tratando, tá? Mas não era só lutar na guerra, tá? E é isso que nós colhemos do Homero, que é tão interessante, certo? E é o que nós vamos ver aqui, nós vamos ler aqui, certo? E a primeira cena, tudo que eu vou ler aqui para vocês, para ilustrar bem claramente do que eu estou falando, é tirado do canto 9 da Ilíada, tá? Conhecido como o canto realmente que traz os maiores indícios sobre o que era essa educação da época dos grandes heróis gregos, da época da Guerra de Troia, daquela geração
considerada uma geração valorosa dos guerreiros de Troia, tá? Que naquela época, para aqueles personagens, da perspectiva do poema, não, claro, existia a educação anterior, todos aqueles guerreiros que lutaram em Troia eram caudatários das gerações anteriores, que também nós podemos acessar pela mitologia, como, por exemplo, uma geração anterior a dos argonautas, né? A geração de Hércules, e uma mais anterior ainda de heróis, nós podemos falar da geração de Perseu, por exemplo, que é avô de Hércules, certo? Então, essas várias gerações anteriores da guerra de Troia também, sim, a educação dos guerreiros de Troia dependia da educação, né, dessas gerações anteriores, tá? Do ponto de vista do poema, certo? Então, bom, vamos aqui ler nesse canto nono, certo? Aquiles já se retirou do combate, tá? Espero que vocês tenham um conhecimento pelo menos rudimentar, resumido da Ilíada, né? Aquiles se retira da batalha porque foi afrontado por Agamemnon, bababá, bababá. Não nos interessa tanto. Aquiles está na sua tenda, isolado, não combate mais, e uma embaixada vai até ele, certo? Enviada por Agamemnon, certo? Com uma proposta de pazes, né? De fazer as pazes com o Aquiles, certo? E essa embaixada é composta pelo Odisseu, né? Ulisses, também conhecido, né? O Ajax, digamos assim, o segundo guerreiro mais forte ali, dentre os gregos, aqueus, e Nestor, certo? Se eu não me engano, posso estar enganado aqui, ele não é tão importante para nós nesse momento, mas Fênix também, essa personagem muito importante, que era digamos assim, preceptor, um guia de Aquiles, aquele que havia ensinado Aquiles, o professor de Aquiles, nós poderíamos dizer hoje em dia, só que era um professor particular, tá? Então, uma particularidade, inclusive, da época, da educação da época, né? Os nobres recebiam uma educação personalista, como nós chamamos hoje em dia, porque pegava-se um homem experiente, versado nas artes, diversas artes, tanto da guerra quanto do discurso, como nós vamos ver, e se botava ele a criar o filho, né, de um nobre, porque Aquiles era filho de Peleu, mas não foi Peleu que deu a educação a Aquiles, foi Fênix, e também o centauro Quiron, conforme nos diz a tradição, mas aqui só se fala do Fênix, tá? Esse aqui é um humano, daí, né? Era um exilado que foi parar na corte de Peleu, né? E se tornou um grande amigo do rei Peleu e conselheiro do rei, tá? Então aqui, o que é interessante aqui? Vamos ler rapidamente só a passagem que relata a chegada dessa embaixada que eu mencionei, a tenda de Aquiles. Então, ambos então pela praia do mar ressoante se foram, prestes alçando o apocídio que os muros da terra sacode, para que fosse possível dobrar o pelido altanado. Quando chegaram às tendas e naves dos fortes Mirmídones, aí enlevado encontraram tangendo uma lira sonora, de cavalete de prata toda ela de bela feitura, que ele do espólio do burgo de Essião para si apartara. O coração deleitava façanhas de heróis descantando. Em frente dele, calado, encontrava-se Patroclo apenas, pacientemente a esperar que o Pelida concluísse o seu poema. Tá? Eu li aqui tentando manter um pouco do ritmo, né, da tradução do Carlos Alberto Nunes. Vocês viram, eles encontram Aquiles, o grande herói, e por grande herói aqui quer dizer um cara que faz façanhas de guerra, quer dizer, mata muita gente na guerra, certo? Ele é o cara que mais, né, a contagem de corpos dele era mais alta ali da guerra, né? Inclusive os antigos tinham uma contagem lá, né, quanto cada um dos heróis, né, fez, né, de presas de guerra, vamos dizer assim, tá? E então ele está tocando uma lira, olha só, né, como nós vamos de um lado para outro. Esse guerreiro formidável tinha um lado sensível, nós diríamos, tocava a lira. Bom, ele aprendeu a tocar a lira, obviamente, então ele foi ensinado,
tá? Então isso fazia parte da educação, tocar a lira, descantando os feitos dos heróis antigos, tá? Então guardem isso, certo? Por que ele tinha que tocar a lira? Bom, em algum sentido aquilo era bom para a alma dele, mesmo a função dele sendo ser um guerreiro, participar de guerras, etc, etc, etc. Mas para um guerreiro é bom saber tocar a lira, essa era a visão daqueles tempos, certo? E tocar a lira, então, posteriormente se transformou numa tradição educativa na Grécia Antiga, certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos, tá? Aí tem os discursos do Odisseu, né, que tenta convencer Aquiles. Aquiles retruca de uma maneira muito violenta, dizendo que não havia a menor chance dele voltar para a guerra. Por mais que o Agamenon tivesse oferecido até a alma, praticamente, né, como, digamos assim, forma de desforra, né, do Aquiles, né, para o Aquiles aplacar a sua ira. Aquiles não aceita todos aqueles presentes que Agamenon havia indicado que lhe daria se ele voltasse para a guerra. Tá? Aquilo não havia dobrado Aquiles. Aí Fênix entra na questão. Tá? Fênix vai fazer um discurso, o velho preceptor de Aquiles, a quem, e vamos deixar claro, Aquiles era muito ligado a Fênix, tá? Tinha uma ligação sentimental, emotiva muito forte. Tá? O aluno era muito ligado ao mestre, devendo praticamente tudo a ele e, né, pelo código de honra da época, Aquiles deveria demonstrar todo o respeito possível a Fênix. Tá? Isso está implicado aqui. Aquiles então nega, como eu disse, e diz: olha, mais do que não voltar para a guerra, amanhã eu vou pegar as minhas coisas, vou colocar nos meus navios e vou me embora daqui, né? Vocês que fiquem a ver navios, vocês que se ferrem aí, tô nem aí para vocês. E aí ele diz: olha, e tu, Fênix, se tu quiseres ficar aí, eu não vou te forçar a voltar também, porque Fênix tinha ido a Troia na comitiva do Aquiles, né, como um acompanhante do Aquiles, ainda como preceptor do Aquiles. Ele ainda estava lá para ensinar Aquiles a se portar, né, diante dos outros heróis, dos outros digamos assim, duques ali presentes, né, os outros, né, Ajax, o próprio Odisseu, Diomedes, todo esse pessoal, Nestor, e muito mais até do Agamenon, que era o chefe da comitiva dos aqueus, dos gregos. Então, o Fênix havia sido enviado pelo pai de Aquiles, Peleu, ainda como preceptor dele para lá, para Troia, certo? Mas aí o Fênix começa um discurso chorando, inclusive entre lágrimas, diz Homero. Tá? E nesse discurso nós vemos coisas muito interessantes também sobre a educação antiga, e é por isso que eu trago. Se, nobre Aquiles, de fato pretendes voltar para a pátria, e te recusas de todo a livrar os navios acaios, do voraz fogo, uma vez que ainda a cólera o peito te inflama, como é possível, meu filho, pensares que eu possa ter vida? Meu filho, preste atenção nas palavras, longe de ti. Por Peleu fui mandado seguir-te no dia em que de Fitia te enviou para Atrida Agamenon o forte. Ainda na infância igualmente inexperto nas guerras penosas e nos discursos das ágoras onde os heróis se enaltecem. Tá? Então o que nós vemos aqui? Por Peleu fui mandado, como eu disse. Tá? Ainda na infância, igualmente inexperto nas guerras penosas e no discurso das ágoras. Tá? Isso aqui vai preparar o caminho para o que ele vai dizer em seguida. Sua intenção foi que viesse contigo porque te ensinasse como dizer bons discursos e feitos grandiosos fazeres. Então, essa aqui, pessoal, é a fórmula mais antiga. Isso aqui vamos chamar assim de uma fórmula. Certo? Qual é a fórmula da educação antiga
dos tempos de Homero, tá? Depois a coisa vai ficar muito mais complexa, mas em resumo, uma fórmula, o que era a educação dos heróis homéricos, como dito aqui, né, pela boca de um professor ou preceptor, porque te ensinasse como dizer bons discursos e feitos grandiosos fazeres, tá? Feitos grandiosos fazeres na guerra, sim, isso aí está dado, isso aí é algo óbvio, evidente. Se o cara vai para a guerra, ele vai para lá fazer grandes feitos na guerra, então ele teve que ter um treino para aquilo, certo? Se preparar, né, atleticamente, saber a forma de lutar corretamente numa guerra, como se portar ali, estar, né, com a força, o vigor em dia, todas essas coisas, né, diz respeito, mas dizer bons discursos, isso é importante, isso marca, e aqui já temos a marca do gênio grego despontando, vamos dizer assim, pela primeira vez, certo? Dizer bons discursos é importante para um guerreiro, não é só ir lá e fazer uma chacina no exército oponente. Não, dizer bons discursos. O que implica em várias outras coisas que aqui não estão claramente ditas, mas que nós podemos deduzir. Tá? Porque há grandes discursos na Ilíada. Por quê? Porque eles têm que tomar decisões. Tá? E não é assim, o Agamenon vai lá e diz o que vai acontecer e todo mundo obedece e baixa a cabeça. Não. Eles discutem, existe uma comitiva, existe uma assembleia de pessoas, existe uma discussão, um dá uma ideia, outro dá outra, eles acatam, o Agamenon acata uma ideia. Pode ser, em última instância, que o Agamenon tivesse a última palavra numa assembleia, tá? Ali do exército, certo? Daqueles comandantes do exército. Mas, não, havia também uma discussão, né? Uma assembleia de discussão para tomar as melhores medidas. Não era um negócio, não era uma monarquia absolutista ali, o Agamenon como chefe general absoluto, tá? Não, ele tinha uma liderança, ele era o primeiro entre os pares, primus inter pares, certo? Mas os outros eram iguais a ele, digamos assim. Todos eram chefes de povos diferentes, tá? E o Agamenon é chefe do povo dele, reconhecido como o primeiro entre aqueles, tá? Então, dizer bom discurso é isso, dar bons conselhos, né? Animar, não só dizer, nós devemos ir por aqui, ir por ali, não fazer isso, tomar essa medida, mas animar o exército, né? O Aquiles ali tocando a harpa também e relembrando, né, poeticamente os feitos dos heróis anteriores, também aquilo era uma forma dele se deleitar um pouco, né, ter algum prazer em meio àquela situação penosa da guerra, mas também, né, se digamos assim, motivar para a luta, certo? Relembrando os feitos, eu quero imitar aqueles feitos, isso é um princípio básico da educação antiga também. Conhecendo os feitos das pessoas que vieram antes, eu quero imitá-los, emulá-los, que é a palavra certa, certo? Então existe uma rivalidade, uma vontade sadia, a emulação é isso, uma vontade sadia de fazer atos tão grandiosos quanto, ou até maiores do que aqueles que já foram feitos, né? Então, nesse sentido, se diz que o próprio Júlio César, lendo a vida do Alexandre o Grande, se lamentava porque, com a idade que o Júlio César tinha, 30 e poucos anos, ali quando ele leu a vida do Alexandre, ele tinha feito nem metade do que o Alexandre tinha feito já com a idade dele. E se lamentava porque ele não tinha conseguido emular o Alexandre o Grande, certo? Não conseguiu manter o mesmo nível de atuação, vamos dizer assim. Depois ele faria ainda grandes feitos, maiores, não sei se maiores que o do Alexandre o Grande, mas grandes feitos militares, etc, etc. Então, tudo isso, tá? E é por isso que eu digo, essa é a, digamos assim, fórmula da educação antiga, tá? E o que acontece, tá? Mais um último
detalhe antes de nós terminarmos aqui é que no final do seu discurso, e esses discursos da Ilíada são grandes protótipos também, eles mesmos, para os oradores gregos depois, né? Os sofistas, chamados sofistas hoje em dia, os oradores políticos do direito também, essas coisas, né? Os advogados, essas coisas da época clássica, eles se espelhavam nesses discursos aqui da Ilíada, que eram discursos muito bem construídos do ponto de vista retórico, tá? E o próprio Fênix vai terminar o discurso dele trazendo um exemplo, tá, em que ele narra com detalhes a história de Meléagro, tá? Também um cara, né, um rapaz, um homem, né, de gerações anteriores, que havia se irado com a sua família e havia se retirado de um combate, né, e a sua pátria estava perecendo por isso. Enquanto ele estava na luta, o povo dele estava vencendo. Aí ele teve lá uma querela com a mãe dele, né, e com o pai dele. Aí se retirou do combate e o povo dele começou a perecer, estava a perigo, né, de ser dominado por um outro povo. Tudo porque o cara ficou embirrado, ficou irado, e se retirou, que era o mesmo caso de Aquiles. E o Fênix então usa esse exemplo, né, no final. E de novo aqui, isso é parte da educação. O exemplo, aqui negativo. Antes os exemplos a serem copiados, aqui a serem evitados. Né? Então, muito dessa educação pelo exemplo já estava lá no Homero. Então ele faz essa narrativa da história do Meléagro para que tentar, né, uma última tentativa de enternecer o coração, digamos assim, de Aquiles, e é infrutífero. A ira de Aquiles é ferrenha. Não vai o coração dele não vai amolecer, não vai abrandar por isso, nem pelos discursos, nem pelas ofertas do Agamemnon, nem por nada. Até a honra. E aí vocês veem o poder desse conceito entre aqueles gregos antigos. A honra dele ferida vai demandar, olha, quase que os gregos todos pereçam para que ele volte para o combate. Na verdade, ele só volta porque matam o melhor amigo dele, Patroclo, citado ali naquela excerto que eu li. E só volta por isso. Para se vingar, digamos assim. A ira dele redobra, mas aí vira contra os troianos. Tá? Bom, isso aí é o resto da história, tá? Não é o que nós estamos tratando aqui. Vocês poderão ver, tá? Isso é importante para nós? Sim, é muito importante. Tá? Até eu escrevi um textinho aí de Instagram e aqui no YouTube também aparece, é publicado aqui também, falando sobre isso, né? Essa ideia do intelectual hoje em dia, que é um fracote, que apanha na escola, é muito recente, né? Porque os intelectuais antigamente eles iam para a guerra, eles lutavam. Intelectuais, e eu incluo aí também escritores, né? Não necessariamente filósofos, cientistas apenas, mas filósofos também, né? O Sócrates lutou, né, na guerra, salvou a vida de pessoas, certo? Foi até condecorado pela sua participação. Então, para os gregos e para o resto da nossa cultura, depois os romanos, todo mundo ali que depois virou escritor, o Júlio César, um escritor celebrado também, suas obras são celebradas, são estudadas até hoje, certo? Bom, era um general, né? Mas não deixava de ser um intelectual, um escritor, deixou ali as narrativas das suas guerras, das guerras que fez, etc. Tudo é muito interessante. Tá? Então, esse negócio os heróis lá da Ilíada, isso aí é de um tempo que nós não conseguimos nem estimar, do século XI a.C., 10, 11, sei lá, nem sabemos dizer quando aconteceu essa guerra, se é que aconteceu, se não é só uma obra literária imaginativa, babá. Olha, isso ali perdurou por um bom tempo. Aquela ideia
literária ou histórico-literária transbordou para a realidade e, assim, teve consequências por um bom tempo, tá? E aí a ideia de, assim, do intelectual como um cara, um cagão, como nós dizemos aqui no Sul, um medroso. Bom, claro, todos temos medos, né? Todo mundo tem medo, mas, assim, não é, o intelectual não está aí para somente ceder ao seu medo, não, ele tem que buscar a virtude da coragem também, não tanto quanto um soldado por ofício, mas ele também tem que buscar essa virtude, né? Isso aí está lá desde da origem da nossa educação, que é a origem grega, e que remonta, como então nós vimos aqui, ao Homero, tá? Então tudo isso é muito interessante, isso é muito importante para nós que queremos resgatar, pelo menos o nosso pequeno mundo, da nossa família, ou entre amigos, etc. Uma pedagogia mais sã, nós precisamos remontar essas origens, não é? Então tudo isso nós estamos tratando desse tema aqui, nestes tempos, nos últimos tempos, porque nós estamos preparando também um material aí para vocês, né, poderem conhecer a pedagogia antiga, certo? Vai ter uma aula magna no dia 7/5, aqui de 2024, claro, esse vídeo vai ficar gravado aí para quem vir ele em outros momentos, mas nós vamos, né, estamos preparando um material aí que vai ficar disponível depois também em forma de curso, certo? Para quem tem interesse nisso. Então, por isso nós estamos querendo aguçar aí a curiosidade de vocês, a vontade de saber essas coisas. Se vocês têm interesse pela educação, querem uma educação melhor para os filhos, para vocês mesmos também, porque não pode uma coisa andar separada da outra, é o que nós estamos aqui propondo, né, com esses vídeos abertos, com o curso também, muito especialmente, porque aí de modo mais sistemático, tá? Essa mensagem de hoje aí, né? Nos vemos numa próxima. Se gostou, curte, compartilha e vamos nessa.